Começa agora pelo canal Yahushua Reina para Sempre. A série do Apocalipse agora está revelado o mistério na apresentação do palestrante Fernando Pereira Batista, capítulo 1. Se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o seu sininho e o YouTube entende e manda as notificações. Mais uma pérola da graça. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, queridos irmãos do canal Yahushua Reina para Sempre. Paz e graça a todos, queridos irmãos. Que o nosso Criador venha nos dar um bom dia nesse dia de hoje, fazendo essa gravação hoje, juntamente com o grupo do Evangelho Eterno e também junto com o Facebook ao vivo. Quero agradecer a todos os queridos irmãos, quero agradecer as suas participações. Nós chegamos agora no capítulo 21, hoje eu vou estar fazendo a segunda parte. Já fizemos a primeira parte, falamos que a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, era uma cidade invisível e espiritual, com figura de linguagem, e nós já entendemos que a Bíblia tem que ser lida de uma forma inteligente, com a mente iluminada, lida de uma forma espiritual, com figura de linguagem, falando assim, profecias, simbologias e literal. Então nós aqui vamos passando esse conhecimento para os queridos irmãos do canal Yahushua Reina para Sempre. Quero agradecer mesmo as suas participações de todo o coração. Nós chegamos aí a 43 irmãos inscritos nesse canal. E esse canal é assim, vai crescendo e vamos passando esse conhecimento da graça e passamos o conhecimento do Cristo ressuscitado. Nós, pregadores, ensinadores da graça de Deus, não pregamos mais aquele Jesus humano, aquele Jesus de Nazaré, que veio para salvar os hebreus segundo a carne, livrou eles da lei, dos delitos, e o apóstolo Paulo foi bem claro em escrever aos Efésios, dizendo, capítulo 2, versículo 7, que ele mostrou aos séculos vindouros a sua maravilhosa graça. Então eu quero agradecer mesmo aos queridos irmãos, e esse canal está crescendo, isso é motivo de muita alegria, gratidão, e eu peço aos queridos irmãos que participem, o comentário está aberto, a sua participação é muito importante, inscreva-se nesse canal. Também eu quero agradecer aos queridos irmãos, colegas do Facebook, que estou fazendo essa segunda parte do capítulo 21 da série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério. Quero mandar paz e graça aos queridos irmãos também, aos colegas, amigos de perto, de longe. E agradecer também as suas visualizações nos vídeos postados na minha página no Facebook. Tem muitos títulos ali falando da mensagem da graça de Deus, como quem tentou Jesus no deserto, Jesus foi tentado por quem no deserto. Já chegamos aí a quase 200 visualizações. Temos Adão, quem foi a antiga serpente no Éden, tem esse vídeo também, que tem mais de 10, 15 compartilhamentos. Temos aí várias mensagens maravilhosas. Então, nós estamos aqui passando esse conhecimento da graça de Deus. Hoje, nós chegamos no capítulo 21 do Apocalipse. A segunda parte, falei da primeira parte, li do versículo 1 até o versículo de número 8. E falei para vocês estão vendo aí no logotipo do vídeo, eu estou juntamente com meu querido filho, Felipe Efraim, me ajudando nas produções, com os aplicativos. E aqui nós vamos crescendo na graça e no conhecimento, e levando essa mensagem do Evangelho Eterno. E eu agradeço a Deus que já tenho conhecido muitos irmãos nas plataformas digitais pregando essa mensagem do Cristo ressuscitado, a mensagem sem fermento, sem rudimentos da lei, a mensagem que está dentro de cada um de nós. Eu quero dizer aos queridos irmãos do canal Yahushua Reina para Sempre, e também aos queridos irmãos do Facebook, colegas, amigos de perto, de longe, irmãos, irmãs, todos, que o reino de Deus está dentro de vocês,
Para uns Deus dará esse entendimento, para outros Deus não dará esse entendimento. Hoje nós entramos agora na segunda parte. Você pode estar entrando no canal Yahushua Reina para Sempre, queridos irmãos do Facebook. É só você entrar lá, é fácil, youtube.com, canal Yahushua Reina para Sempre. Yahushua aproximado do hebraico, o nome original, que a gente não faz menção disso aqui. O Yiddish se aproxima do hebraico, que não existe mais. Tem muitas pessoas ensinando o Yiddish, dizendo que é o hebraico. E nós sabemos que o português Brasil chegou para nós na cópia do Almeida e falamos com português Brasil, porque nós falamos português Brasil. Então, os nomes aqui, português Brasil, mas aonde no Yiddish indica a nós que os nomes são hebraicos. Então, nós vamos passando esse conhecimento. Você pode entrar lá e ver os vídeos. Nós falamos aí de todos os capítulos, desde o capítulo 1. Agora vamos chegar no capítulo 22, que é o último capítulo da série. E essa série, nós passamos muito conhecimento. E vamos fazer esse último capítulo 22 gravando um vídeo. Eu creio que vai ser um vídeo ou 2 vídeos. Vamos estar concluindo essa série. Eu comecei no capítulo 1 com vídeo, vou terminar no capítulo 22 com vídeo, concluindo a série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério. Quer dizer que o mistério sempre esteve revelado, mas as religiões, categoricamente falando, ocultou esse mistério, que o livro do Apocalipse foi escrito não para a destruição da humanidade, falando no grego, o mundo cósmico, o mundo dos continentes, América Central, América do Sul, todos os continentes. Não, o Apocalipse foi escrito para a destruição de um território habitado, chamado Aion velho, velha aliança. Deus fez pactos de aliança, Deus destruiu uma aliança velha com promessas de condenação e de morte, que tinha dente por dente, olho por olho, que era pesado, que ninguém cumpria, nenhum ser humano, mas ele se revestiu de carne e sangue. Hebreus capítulo 2, versículo 14, ele se revestiu de carne e sangue, participou de carne e sangue, como nós estamos participando, e aniquilou aquele que tinha o império da morte. E eu falei no capítulo 20 do Apocalipse que no momento que o anjo que desce com a cadeia nas mãos, figura de linguagem, ele prende o dragão por um tempo e é amarrado, encerrado por 1000 anos no passado. O abismo da Bíblia é passado, não é o abismo da NASA, o espaço sideral. E no momento que ele morre no madeiro, ele prende o dragão, prende a antiga serpente, prende o diabo, prende Satanás, que é adjetivos no latim. Dragão se referia aos descendentes da perdição, os descendentes de Adão, os descendentes de Caim, que não tinha espírito. Diabo, o adjetivo acusador, também se refere a Adão, aquele que disse com a sua carne, com a sua consciência, com a sua mente: foi a mulher que tu me deste, culpou com o seu Criador. A palavra Satanás, adversário, também se refere, a carne se tornou adversário do Espírito de Deus. E aí nós vamos passando esse conhecimento. E a antiga serpente foi aquela que estava lá no Éden, o lado mal de Adão. Então nós aqui, eu peço aos queridos irmãos que inscreva-se, se você sentir no seu coração, a sua vontade própria, inscreva-se nesse canal. Vamos fazer esse canal crescer para a glória daquele que vive e reina pelo século do século. Eu já estou muito grato que já estamos chegando aí a quase 50 irmãos inscritos nesse canal. Isso é maravilhoso. A segunda parte hoje é o capítulo 21 até o versículo de número 27. Hoje nós vamos ler do capítulo 21 do Apocalipse, a revelação dada a Yahonan, na ilha de Pátima, João, português Brasil. Capítulo 1, versículo 1 disse que breve ele voltaria. Breve. A palavra breve é rápido. Não ia demorar 20 séculos, mais de 21 séculos. Não, a palavra breve é rápido. Capítulo 1, versículo 1 do Apocalipse.
E o capítulo de número 1 e versículo de número 7 diz que até aqueles que furaram o seu lado com a lança, esses soldados romanos da dinastia Flaviana, com Vespasiano, com Tito, general Tito, com seu irmão Domiciliano, os dois filhos de Vespasiano, Domiciliano e general Tito, mostrado no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, o príncipe que haveria de vir ia destruir a cidade, e destruiu, profecia cumprida, aonde a religião não tem esse entendimento para entender que as profecias já estão cumpridas, feitas, consumadas, perfeitas, mas eles jogam para o futuro aquilo que já aconteceu. Não adianta jogar para o futuro aquilo que já aconteceu, e eles colocam pavor no povo de Deus, nos filhos, nas filhas de Deus, com o livro do Apocalipse. Coloca pavor dizendo que o Criador do universo, o Criador dos céus e da terra, dos mares, ele irá destruir a humanidade, que está próximo, que as evidências estão aí, que as profecias foi feita para o final dos tempos, e esse final do tempos que eles falam, eles dizem que é para o final dos tempos agora, para um futuro incerto. Mas a Escritura, a Bíblia, o conjunto de livros que nós temos em nossa mão, não diz que Deus nunca fez uma promessa, nunca falou a nenhum profeta, nenhum mensageiro, que ele iria destruir categoricamente esse mundo físico que vivemos. Porque ele fez esse mundo para que a carne viesse a multiplicar, a carne humana, carne de animais. Ele nunca prometeu destruir a sua criação. Ele disse no princípio, crescei e multiplicai. Ele abençoou, expulsou Adão do paraíso, que era físico, que era fora do homem, e ele fez uma promessa que o homem retornaria para essa árvore da vida, para o paraíso, mas não para o paraíso que Adão estava, mas o paraíso dentro da mente, a salvação da mente dentro do espírito do homem. Os irmãos entendem? E aí eles vão lubridiando, vão enganando, vão colocando medo no povo, dizendo que a terra vai ser destruída com fogo, que o Pix, que está saindo agora, já falei, você pode estar indo lá nos vídeos passados que eu falei, a besta e o falso profeta, do Apocalipse capítulo 11, capítulo 13 do Apocalipse, a besta que sobe do mar, e o versículo 11, a besta que sobe da terra. Expliquei os dois chifres semelhantes ao de carneiro, representavam as duas facções dentro de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, que foi os fariseus e os escribas. Tem muitos vídeos importantes para nós, os irmãos podem estar indo lá e vendo que coisa que você vai ler a Bíblia, como nunca você leu o livro do Apocalipse. E eu quero dizer que você não precisa ter medo, porque é o momento que estamos vivendo, momentos difíceis, onde surgiu uma pandemia, aonde se arrastou pelo mundo, continentes. Isto não é uma profecia para o final dos tempos, também não é um juízo de Deus sobre a humanidade, porque Deus, ele já trouxe o reino dele é invisível, ele implantou o reino dele, é invisível, é justiça. O apóstolo Paulo disse que o reino de Deus é justiça, é poder, é alegria no Espírito Santo, e que esse reino está com os filhos dele, está dentro dos filhos e das filhas deles eleitas, e que ele não vai jamais destruir os filhos e as filhas dele. Ele destruiu o território, destruiu os filhos da perdição lá no ano, antes do ano chamado 70 depois de Cristo, D.C, destruiu o mundo Aion, o mundo habitado, o mundo velho, o mundo da lei, a velha aliança. Ele destruiu para trazer a nova aliança, e já trouxe a nova aliança com os espíritos perfeitos. E esses espíritos veio da onde? Do céu. Já li a primeira parte, que do céu descia a Nova Jerusalém, adereçada em direção ao seu noivo, a Yahushua, a Jesus, e vinha do céu. Quer dizer que nós agora, revestidos de carne e sangue, viemos do lugar celestial, não viemos mais da terra, porque quem da terra veio foi Adão. Ele foi tirado da terra sem espírito. O apóstolo Paulo disse que o primeiro homem foi feito da terra, alma vivente, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, Yahushua de Nazaré, ele foi feito espírito vivificante, foi feito no lugar invisível. Então
depois do ano 70, depois da velha aliança, agora na nova aliança, todos os espíritos desceram da nova Jerusalém. Foram revestidos de carne, porém, para uns vai dar o entendimento que Deus está lá dentro, o reino está lá dentro, o espírito está lá dentro daquele homem, daquela mulher. Para outros ele não vai dar esse conhecimento. Por isso que a carne vai estar fazendo maldades, a carne vai estar fazendo coisas terríveis, mas para outros Deus dará o entendimento da graça, do evangelho da graça, do Cristo ressuscitado. Porque a profecia que veio ao profeta Joel, disse a profecia ao profeta Joel que nos últimos dias, os últimos tempos foi para Jerusalém, para os hebreus, para a última era dos hebreus. Ele disse que nos últimos dias, tempos, que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, que ele disse que nos últimos dias levantaria doutrinas de demônios, que os filhos da perdição seriam soltos pela última vez, sem espírito, e seria devorado. E foi, você pode estar vendo o vídeo, capítulo 20, versículo 7 do Apocalipse. Então, de lá para cá, depois da vinda, da parósia, da segunda vinda de Cristo, não existe mais filhos da perdição sem espírito terreno. Todos vieram do lugar invisível, celestial. Uns vai fazer maldade porque não vai conhecer o reino de Deus, e outros estará reinando em vida, outro estará fora do reino. Por isso que o apóstolo Paulo disse que ficarão de fora do reino de Deus os beberrãos, os homicidas. Estes não herdarão o reino de Deus. É uma condição, meus irmãos. A vida eterna já se vive aqui na terra, no mundo temporal, na república. Vamos lá então, já falei 16 minutos. Apocalipse capítulo 21, abra a vossa Bíblia e vamos lá. O novo céus e a nova terra, você pode estar lendo o profeta Isaías capítulo 65, eu já falei na primeira parte, li texto com texto. Já li Judas versículo que não tem capítulo, versículo 1 até o último versículo, mostrando que os filhos da perdição, eles foram extinguidos mesmo, porque está falando de carne humana, não está falando de anjo sem alma, não está falando de anjos sem alma, anjos angelicais, está falando de anjos, homens, mensageiros, perversos, do mal. Olha, capítulo 21, versículo 1 diz: E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu, a primeira terra passaram, vírgula, e o mar não existe mais. Versículo 1 diz que a visão na ilha de Pátimo diz que ele viu um novo céu na visão, uma nova terra, porque já o primeiro céu, palavra primeiro céu, na visão é o mundo da lei. Primeiro céu estava lá o mundo da lei, ordenança, sumo sacerdote, o templo de Jerusalém estava de pé. A segunda morte espiritual estava lá, a separação eterna de Deus com os homens estava lá. E ele viu na visão o primeiro céu, a primeira terra que passaram. E ele diz que os gentios, palavra mais, gentios, os gentios não existe mais. O mar da velha aliança, os gentios da velha aliança não existe mais. Isso é simbólico, é figura de linguagem. Versículo 2: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. Então, a nova Jerusalém que desce do céu, ela não é física, ela não é terrena, ela não tem, como é que diz, fazendo uma comparação como a Bíblia, figura de linguagem, não é comida, o apóstolo Paulo diz, não é bebida. A nova Jerusalém que descia do céu em direção a Yahushua, ela é invisível, ela é espiritual. Foi isso que ele viu na visão. Ele não viu descer do céu coisas físicas, uma boa comida, uma boa bebida. Eu já falei no primeiro vídeo. Ele não viu descer do céu carros importados, Mercedes-Benz, fazendas, mações. Ele não viu descer isso. Um queijo lá de Minas Gerais, aquele requeijão maravilhoso de Januária, Minas Gerais, onde está minha família. Um abraço a toda a minha família. Não viu isto, aquele docinho, aquelas coisas que nós comemos. Não viu também aquela farinha, né? Coisas materiais. Ele viu algo espiritual. É isso que ele está tratando. E viu em direção a Yahushua, a esposa e a igreja.
Agora é a igreja enjertada no lugar dos hebreus. Os hebreus, filho da perdição, porque nem todos que estavam em Israel eram israelitas, era filho da perdição. Eles foram destruídos no fogo, queimados vivos, com enxofre, porque o crematório estava lá ainda, o Geena estava lá ainda, o vale dos filhos de Inom estava lá ainda. E eu, João, vi a santa cidade, a perfeita, santa, perfeita cidade, a nova Jerusalém. Não era mais aquela Jerusalém terrena, agora a Jerusalém é espiritual, irmãos evangélicos, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Olha como a igreja já veio perfeita, sem ruga, sem pecado, sem segunda morte. Mas a religião vai de encontro. A mensagem da graça de Deus, do Cristo ressuscitado, vai contra as mensagens das religiões, dos teólogos, dos pega-bens, dos bacharel em teologia, daqueles que dizem que é filósofo. A mensagem da graça vai contra. Mas eles chamam nós de endemoniados, pregadores da graça. Refutam nós, pregadores da graça, mas não jamais refutará a Bíblia já interpretada. E ouvi uma grande voz, versículo 3, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui. Olha que coisa interessante. Eu estou lendo aqui o versículo de número, capítulo 21, li o versículo de número 1, 2 e o 3, e eu já vou entrar no versículo de número 9. Eu voltei um pouquinho aqui para nós entender. Olha só, eu vou ler o versículo 3 e já vou para o 9, porque eu já li na primeira parte esses versículos. Olha, e ouvi uma voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, será seu Deus. Então, o tabernáculo estaria com os homens, não estaria com os espíritos, com almas penadas, não estaria com a imortalidade da alma. Vamos lá então? Versículo 9. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias da última 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me ao espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Versículo 12. E tinha um grande alto monte com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e um nome escrito sobre eles, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Versículo 13. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte, 3 portas, do lado do sul, 3 portas, do lado do opoente, 3 portas, ponto final. Versículo 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos e do Cordeiro. Versículo 15. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. 16. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a construção e o seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Versículo de número 19. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônio, o quarto esmeralda, e o quinto sardônico, e o sexto sádio, e o sétimo crossolitário, e o oitavo berlílico, o nono torpácio, e o 10º crisporaço, e o 10º jacinto, e o do 10º ametista. Versículo 21. E as 12 portas eram
12 pérolas de cada uma das portas, era pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Versículo 22, eu quero que os irmãos prestem, chama a sua atenção para o versículo 22, é um sentido espiritual aqui da leitura, figura de linguagem, na visão, na ilha de Patmos. E nela não vi templo, vírgula, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, vírgula, e o Cordeiro, e a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Versículo 24, e as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamina e cometa abominação, mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Eu fiz essa leitura rápido aqui para nós já entender, para a leitura não ficar muito maior, mas nós já entendemos, meus queridos irmãos, que é o sentido espiritual aqui da coisa. Eu sempre falo que a Bíblia tem que ser lida de uma forma literal, profética e simbólica. Essa leitura aqui é simbólica, figura de linguagem, que não pode ser jamais literal. Por quê, Fernando? Por quê? Me explica isso aí, Fernando. Porque quando ele faz a comparação, no versículo 9, que o anjo mediu a cidade, ele fala que tinha glória de Deus, versículo 11, que tinha glória de Deus e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, resplandecente. Ele está dizendo que é no sentido espiritual da coisa, porque Deus é espírito. Deus, hoje, no momento, ele é espírito, e Deus não constrói uma cidade material, literal. A cidade de Deus é espiritual, meus irmãos. Essa cidade, ela foi inserida dentro dos eleitos, dentro daqueles que depois do madeiro, depois da vinda da parósia, da segunda vinda dele, Hebreus 9, 28, aquela multidão que eu já li, os 144 mil que é simbólico, li os 144 mil no Monte Sião, aquela multidão de salvos, de hebreus, essa visão está sendo escrita no ano 68, antes da destruição, o templo ainda estava de pé, a lei e graça estava se cruzando, e tinha que ser destruída a lei física, e tinha que ser destruída a morte espiritual, que era o último inimigo a ser vencido, como diz o apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, você pode estar lendo, que tinha um inimigo que tinha que ser vencido ainda, o último inimigo, que era a morte, M maiúsculo, a morte espiritual, a morte adâmica, não era morte física, biológica, aonde a religião quer que Deus tire essa morte biológica. A morte biológica, ela estará aqui de eternidade a eternidade. O que Deus tirou foi a morte espiritual. Os irmãos entendem? No canal Yahushua Reina para Sempre, também com a página do meu Facebook, gravando ao vivo. Então, quando ele diz que ele faz aqui semelhanças a algo físico, porque Jerusalém de então, que foi destruída, construída, reformada pelo Herodes o Grande, essa cidade que estava lá material agora, falando literalmente falando, ela tinha um sentido quadrado, sim, era uma cidade. Se nós pegasse um drone nos dias de hoje e mandasse esse drone para cima dessa cidade de então que existia em Jerusalém, ela tinha um sentido quadrado, porque quando Deus chama Moisés, o território ali habitado, quando Deus chama Moisés, você fala: Moisés, sobe para cá, porque eu vou mostrar para vocês o modelo do tabernáculo que você vai construir. E aí nós temos figura de linguagem, e ele mostra como seria construído o tabernáculo, que ele pediu para construir o tabernáculo, não pediu para construir pedras, mas tabernáculo ele pediu sim, na lei, no antigo pacto, e ele mostrou o modelo que tinha que Moisés construir. A gente vê o modelo do tabernáculo que tinha 4 pontas, que era quadrada, tinha um símbolo quadrado, e a Jerusalém de então, destruída no ano 70 depois de Cristo, ela também era quadrada. Por isso
as figuras de linguagem, quanto o fim vem, Amós dizendo o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Então nós já entendemos de uma forma literal agora que Jerusalém de então destruída, que está em ruínas hoje, ela era quadrada sim, era o território habitado. Então agora ele faz aqui na visão uma comparação espiritual com uma comparação física. E ele diz, e ele coloca, porque Jerusalém de então, aquela cidade construída, ela tinha os seus utensílios, seus objetos sagrados, tinha mesa, tinha bacia. Nós já conhecemos lá no livro de Êxodo, o livro que nós lemos, né, que os objetos sagrados estavam lá, que era móvel, era um tabernáculo móvel, antes de chegar, de construir pedras, que Davi desejou em seu coração construir e tirar a arca da aliança do sereno, da chuva, e construir pedras para colocar aquela arca dentro daquelas pedras, dentro do templo de pedra, porque Deus não quis isso. Deus já sabia que dentro de pedras habitaria ídolos, homens que perderia a sua habitação adorando ídolos. Os irmãos entendem? Então a comparação agora ela é espiritual e diz que essa cidade, olha o versículo 14, ele está fazendo uma comparação física, mas é espiritual, porque ele diz, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, olha, e nela, e olha, os 12 fundamentos que tinha na cidade espiritual, que veio de Deus, que Deus fez ela, 12 fundamentos, estava dizendo os 12 fundamentos, que era, olha, e neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, eles foram discípulos de Yahushua nos dias da sua carne, e que também tinha 12 estádios, versículo 16, era quadrada. Os irmãos entendem o sentido espiritual do livro do Apocalipse, e fala que os 12 apóstolos estavam representando o novo pacto, estava representando a mensagem do evangelho do novo pacto, enquanto os 12 anciões estavam representando a sombra, estava representando as 12 tribos de Israel. Isso é figuras de linguagem, meus queridos irmãos. E essa cidade, ela é espiritual, ela não é física. Por quê? Versículo 10, elevou-me espírito em um grande alto monte, no espírito, não é que levou o corpo de João nessa visão, e o corpo de João passou pelas pedras, não, ele está dizendo no sentido espiritual, que ele teve uma visão, um alto monte, e mostrou-se uma grande cidade, olha, e a Santa Jerusalém, uma visão que de Deus descia do céu, descia do lugar invisível, descia do tecido da realidade. Não era que João viu uma cidade física, apalpável, que pode pegar, como a terra física que vivemos nesse mundo temporal. Os irmãos estão entendendo a mensagem da graça de Deus? Essa é a mensagem da graça de Deus, meus irmãos, aqui no canal Yahushua reina para sempre. E ele diz que a última glória, olha, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima. E a cidade estava situada em quadrado, versículo de número 14. E ele diz que mediu-se o seu muro, versículo 17. E ele faz uma medição como era a Jerusalém física. E a construção do muro não era de pedras, que Jesus disse, profetizou aos discípulos, não ficar aqui pedra sobre pedra, mas era uma construção de muro de jaspe, e a cidade de ouro puro. Olha, meus irmãos, perfeita. A cidade que desceu do céu estava perfeita. Por que ela estava perfeita, Fernando? Porque a cidade era espiritual, ela veio de Deus. Os irmãos entendem? Ele está falando de algo espiritual, está falando dos espíritos eleitos, está falando dos espíritos que foram revestidos de carne e sangue, que somos nós, meus irmãos. Nós já nascemos depois da destruição. Só não entende quem não quer, só não aceita quem não quer. O versículo 22 é o versículo interessante que vai mostrar e confirmar tudo que eu estou falando. Olha, com a Bíblia já interpretada. O versículo 22 em diante disso. O versículo 22. E nela não vi templo, vírgula. Por que João, na visão, ele não viu um templo? Por quê? Porque ela não era física, ela não era material,
esta Jerusalém que desceu do céu, meus irmãos, não foi aquilo que Davi desejou com Natã. Não foi que Deus não autorizou construir aquela pedra para colocar os utensílios lá dentro, porque ele disse: eu andei muito tempo com as 12 tribos de Israel, mas eu nunca pedi para construir casa para mim. Os irmãos entendem a mensagem da graça? Porque não havia templo nela. Ele viu. Isso aqui é bombástico. Isso, pasmem vocês, meus queridos irmãos do canal Yahushua reina para sempre. Quando Estevão, capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, isso é bombástico, isso é uma dinamite. Atos, capítulo 7, mostra Estevão sendo mártir, morto pelos filhos da perdição. Apocalipse capítulo 20, que Satanás, que o dragão, que Satanás, que a antiga serpente, que o diabo foi solto por um tempo. Foi na grande tribulação que ele foi solto. E quando Estevão está dialogando, falando daquilo que era sagrado dentro da casa de Deus chamada por Davi, que era Jerusalém, então a Jerusalém física, hoje em ruínas, destruída, que eles chamam hoje de terra de Israel, que está no Oriente Médio, um estado construído em 1948 com Oswaldo Aranha. Ele disse que nela não há templo. Eu vi nessa cidade que nela não tinha templo. E quando Estevão, ele diz que Deus, pelo Espírito, ele disse, meus irmãos, aquele jovem escolhido, eleito, ele disse que o seu espírito foi reivindicado no juízo final. Ele disse: olha, o Altíssimo, o Deus, não habita em templos feitos por mãos humanas. Olha que ele confirma. E quando o Sinédrio, o sacerdote, o sumo sacerdote, a lei de Moisés, mandamento, ordenança, 613 mandamentos, aquele pacto que era um pacto de morte, tanto a morte espiritual que estava lá, a segunda morte, que era de pedras que apedrejavam, que matavam, que tinha pranto, que tinha dor. Ele disse: Deus não habita em templos feitos de pedras, porque vocês são assassinos, vocês mataram Yahushua, vocês não acreditaram. Ele estava falando com os filhos da perdição, que foram eliminados para sempre. E eles pegam o que? Pedras e apedrejam, matam o eleito, mas mata a carne do eleito, mas o espírito. O apóstolo Paulo disse que: meus irmãos, eu conto um mistério a vocês, que nem todos nós vamos morrer. A palavra dormiremos, morrer fisicamente, nem todos nós dormiremos, mas em um momento, ante a última trombeta, porque era a última palavra de Deus, figura de linguagem, as 7 trombetas do Apocalipse, você pode estar vendo, antes da última trombeta, ele mandará os seus anjos, mensageiros. Olha, meus irmãos, e nós seremos tomados, transladados de um lugar para o outro. Sairemos da lei do mundo de Moisés e veremos a destruição de Jerusalém. É isso, João Ferreira de Almeida. Vamos passar vivos e ver a volta, a justiça que ele disse, Mateus capítulo 24, 34, que não passaria aquela geração sem que todas as coisas acontecessem, se cumprissem. Essa é a mensagem da graça de Deus, meus irmãos. Ele disse a Pedro, naquele diálogo: você que me segue, Pedro, o importante é você me seguir, Pedro. Jesus humano falando a Pedro, mas importa que você me segue, mas João, importa que ele fique até que eu venha, que eu retorne. Os irmãos entendem a mensagem da graça de Deus, mas a religião chama Yahushua de mentiroso e diz que ele ainda vai voltar, vai arrebatar a igreja dele, vai tirar a igreja da igreja. Chamam ele de mentiroso, dizem que vai haver uma grande tribulação, que nunca houve na humanidade, mas ele disse que não haveria outra. Eu acredito na palavra de Yahushua e rejeito a religião.
Você não acredita nas escrituras, meus queridos irmãos do canal Yahushua Reina para Sempre? Versículo 22. E nela eu não vi templo, porque era espiritual, vírgula, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, vírgula, e o Cordeiro. Olha, ele faz uma referência ao Espírito de Deus, o próprio Deus Espírito, e ele faz agora uma referência a Yahushua de Nazaré, Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne, Jesus humano, o Cordeiro aqui, antes da destruição, era o Cordeiro, quem era? Jesus de Nazaré. E ele faz uma referência ao próprio Espírito de Cristo, que é o próprio Deus, hoje Espírito ressuscitado, que servimos, que adoramos. Ele diz que nela não tinha templo de pedra, templo que Estevão foi apedrejado por falar, porque era a cultura judaica, era a cultura judaizante da época, filhos da perdição. E ele disse que porque o seu templo é o Senhor, Deus. E quando nós falamos isso aqui, meus irmãos, na página do meu Facebook, falamos no canal Yahushua Reina para Sempre, que Yahushua, ele habita em nós, o reino de Deus está dentro de vocês, que vocês não precisam ir mais para ir para a casa de Deus, não precisam mais esse negócio, eu vou para a casa de Deus, eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou buscar Deus, eu vou fazer campanha da libertação, eu vou fazer votos, eu vou pagar o dízimo, eu vou obedecer o meu pastor, porque o meu pastor é homem de Deus, porque a missionária é mulher de Deus, Deus usa ele para profetizar em minha vida. Mas só que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo, dizendo que naqueles últimos tempos que eles estavam passando em grande tribulação, haveria doutrina de demônios, que ia levantar muitos homens ensinando doutrina de demônios, de espírito de homem, espírito mau, daimon, estavam ensinando, enganando, falsos profetas. Mas a Bíblia é bem clara em dizer, Hebreus capítulo 1, meus queridos irmãos, Paulo escrevendo, eu creio que foi o apóstolo Paulo, o autor de Hebreus, que Deus falou de várias formas, pelos patriarcas, pelos profetas, falou de várias formas, mas ele disse que naqueles últimos dias, Hebreus capítulo 1, ele falou através do seu Filho. E que depois que ele falasse através do seu Filho humano, agora ele estaria dentro de cada um de nós. Para que buscar a homens? Para que obedecer a homens, autoridades, CNPJs, religiões? Para que estar dentro de um tal cristianismo, estar dentro de um tal judaísmo, dentro de um tal islamismo? Para que precisa ir para uma igreja de pedra, se ele diz que na Nova Jerusalém não foi visto o templo de pedra, e que o próprio Deus era o próprio templo, e que nós seria agora morada? O apóstolo Paulo disse, nós, irmãos, somos morada, somos o templo do Espírito Santo. E o seu templo é o Senhor Deus. E o Cordeiro. A cidade não necessita de sol. Olha como isso é maravilhoso. Por que não necessita de sol? Apocalipse capítulo 12. A mulher vestida do sol. A mulher representava os verdadeiros povo de Deus da velha e da nova aliança. Vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, sombras. Você não vai ouvir isso em lugar nenhum, meus queridos irmãos. A cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam. Olha, você já é abençoado. O próprio Deus já está dentro de você. Não precisa obedecer a homens. Não precisa ouvir profetas, porque Deus, ele fala contigo, meu amado. Ele fala na sua mente, ele fala na sua alma. Não precisa ninguém falar contigo. Isso é espírito de demônios, o espírito do erro no século 21, que está aí dentro das religiões. Versículo 22. Versículo 23, né? E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus tem iluminado. Olha, tem iluminado. Isso é mente, está falando de mentes.
salvas, iluminadas. As suas mentes estão salvas, meus queridos irmãos em graça. Por isso que nós pregamos o Cristo ressuscitado. Por isso, ele diz que o Cordeiro é a sua lâmpada. Versículo 24. E as nações dos salvos eleitos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia. Olha, porque ali não haverá noite. Isso é espiritual. Isso é a nova Jerusalém que desceu de Deus. É os espíritos eleitos. Todos os espíritos estão eleitos. Todos e todos estão eleitos. Estão correndo dentro de cada um dessas carnes. Nós estamos já abençoados. Isso é maravilhoso. Mas a religião diz que não, que eu tenho que aceitar Jesus, que eu tenho que me batizar nas águas. A religião diz que não, que eu tenho que pedir perdão pelos meus pecados, que eu tenho que deixar a obra da carne para entrar no reino de Deus. As portas não se fecharão. No reino de Deus não se fecham. No reino de Deus não tem dia, não tem noite, porque a religião, o reino de Deus para a religião é um reino físico. A religião, o reino deles é comida, é bebida, mas nós não. Não se fecharão, nem de dia, nem de noite. E ela trarão, olha, versículo 26, e a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Termina essa pérola da graça dizendo, meus queridos irmãos, que na nova Jerusalém, no reino de Deus, não entra coisa que contamina ela. Não entra, sabe por que não entra? Porque só estão dentro dela os que são salvos na mente. Por isso que só está dentro do reino de Deus aqueles que entendem que Yahushua já fez tudo, que as profecias estão cumpridas. Esta é a mensagem da graça de hoje. Termino essa segunda parte do Apocalipse, capítulo 21, confirmando a Bíblia, não interpretando, não forçando a interpretação, não usando as minhas emoções carnais, mas aqui com o entendimento da graça de Deus, do Cristo ressuscitado, meus irmãos, que a nova Jerusalém, do capítulo 21 até o versículo de número 27. Vamos continuar o capítulo 22, que é o último capítulo, concluindo a série com chave de ouro, fazendo um vídeo. Os irmãos não percam esse capítulo 22. Entra lá no canal Yahushua e acompanha capítulo por capítulo dessa série, que você vai ficar pasmo. Você não vai ter medo mais do Apocalipse, do final do mundo, do final da humanidade, da marca da besta, do dragão do Apocalipse, porque eles usam, você não vai ter medo mais da segunda morte espiritual, nem do inferno espiritual criado por Roma, o de um fogo incessante, nem do abismo, nem do falso profeta, nem do lago de fogo que arde como enxofre. Você não terá medo mais. Você não terá medo mais do juízo de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, que o juízo começou pela casa de Deus. Você não terá medo mais do fogo eterno, porque fogo eterno, figura de linguagem, hiena, fogo material. E essa cidade, ela está onde agora, Fernando? Essa cidade, ela está dentro dos eleitos. Onde é que está o paraíso, Fernando? Perdido por Adão, porque o paraíso estava lá fora. O paraíso estava fora de Adão. Terreno. Onde é que está o paraíso hoje? Eu preciso morrer para entrar nesse paraíso biologicamente, Fernando? Aonde está o paraíso? Está depois do sol, depois da lua, depois das estrelas, depois do universo? Onde está esse paraíso? Esse paraíso, eu confirmo,
em alto e bom som, com a Bíblia já interpretada, com as Escrituras, com a cópia de João Ferreira de Almeida, que o paraíso, ele está dentro de você, minha irmã, de você, meu irmão. Você está já em nenhuma condição. O reino de Deus é o paraíso. Ele está dentro de você. E esse paraíso, ele tem alegria, ele tem amor, ele tem paz, ele tem poder, ele tem justiça. Se vive bem, se vive com a árvore que os anjos cercaram com a espada que foi perdido. Não precisa morrer biologicamente. Quando você morrer biologicamente, você é alma vivente, mas o teu espírito que veio da Nova Jerusalém retornará e terá um corpo como o dele. Corpo é espírito, meus irmãos. Corpo retornará para ele. Não esperará mais juízo. Não esperará na morte adiana. Não tem mais morte, segunda morte espiritual. Eu quero dizer que o teu espírito retornará. Você já começou a viver a vida eterna aqui. O apóstolo Paulo disse, termina a pérola da graça, que nós encontraremos com eles nos ares, estaremos com ele para sempre. E assim, essa é a mensagem da graça. Já vivemos a vida eterna, e quando deixar essa habitação terrena, tabernáculo terrestre, Eclesiastes 12:7, o pó volte terra, mas o espírito que Deus deu retornará para ele, porque ele é o Pai dos nossos espíritos. Essa é a série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério. Vocês já estão com o reino de Deus dentro de vocês. Todos vocês já estão. Só falta ser revelado. Enquanto vocês estiverem em nenhuma religião, vocês perderão a sua alma. Mas quando Deus dará esse entendimento a vocês, vocês entenderão que vocês não é pecador mais, que vocês não é bichinho de Jacó, mas que vocês agora é justiça de Deus na terra. Quando Deus olha de cima para baixo, porque Ele está dentro de nós, Ele olha a justiça do seu Filho, vê o sacrifício perfeito do seu Filho lá no madeiro. Essa é a mensagem de hoje. Voltarei com o capítulo 22 da série do Apocalipse, o último capítulo concluindo a série. Vai lá no capítulo 1 e começa a ver os vídeos, meus irmãos, que vocês não terão medo mais do apocalíptico, a revelação apocalíptica na ilha de Patmos, que foi para Israel destruída no ano chamado 70 no calendário de Július, e que o mundo físico nunca terá destruição, porque senão Deus não é Deus soberano, Ele é um Deus sádico que cria e depois destrói. Essa é a mensagem da graça. Mando um abraço a todos, queridos irmãos inscritos nesse canal. Inscreva-se nesse canal, dê o seu like, seu joinha. O YouTube entende e manda as notificações quando nós estiver fazendo aqui vídeos. Também agradeço aos queridos irmãos do Facebook, todos os irmãos, amigos, colegas. E que essa mensagem da série do Apocalipse, Deus venha dar entendimento para cada um de nós. Boa tarde para vocês, queridos irmãos do Facebook e do canal Yahushua Reina para sempre. Sempre que Deus vos abençoe continuamente mais, porque nós já somos abençoados com toda sorte de bênção. Tô indo. Um abraço a todos.